Vamos agora à entrevista do dia com Celso Cardoso. E vamos falar agora sobre a situação da pandemia no Brasil, e eu converso com o ex-ministro da Saúde e médico oncologista Nelson Teich. Seja bem-vindo ao Jornal da Gazeta, obrigado por participar dessa edição do Jornal da Gazeta. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Uma vez ministro, sempre ministro, vou chamá-lo de ministro em vez de ex-ministro, e é muito importante ouvi-lo nesse momento da pandemia. E doutora, a primeira pergunta é difícil, eu sei, porém inevitável. O que faltou fazer, o que deveria ter sido feito para evitar que esse estado de guerra que vivemos hoje prevalecesse? Se você olhar os países que mais conseguiram conduzir a pandemia, foram aqueles que conseguiram controlar a transmissão. Porque na prática nenhum sistema consegue suportar uma sobrecarga como é a da Covid. Se você pegar países europeus, que sempre foram uma referência no cuidado, você vê que todos esses países eles foram sobrecarregados e, na verdade, hoje tem uma condição pior até do que o Brasil, quando você avalia toda a parte histórica. Só para você ter ideia, o Brasil já chegou a ser o 5º país em morte por milhão. Chegamos a 24º, 25º, e hoje a gente está subindo com a quantidade de pessoas que estão morrendo, a gente voltou a 18º. Mas muitos países tiveram uma situação pior quando você analisa a pandemia como um todo. E quando eu falo isso, não quer dizer que o Brasil esteja bem, eu só estou te mostrando a dimensão que isso pode chegar em algum momento da gravidade da doença. Mas o que realmente parece funcionar é você controlar os casos. Você pega países como Taiwan, você pega Japão, você pega Vietnã, você pega Austrália, pega Nova Zelândia. Foram os países que conseguiram no começo isolar as pessoas, fazer o rastreamento, fazer a quarentena, e a partir daí você conseguiu impedir que a doença explodisse. Porque depois que ela explode, o sistema de saúde não consegue suportar. Porque nenhum sistema ele é desenhado para trabalhar com ociosidade, até porque a gente não tem uma sobra de dinheiro, a gente não tem uma reserva financeira. O número que eu sempre coloco, se você comparar assim, o recurso que o governo tem, o sistema público, hoje são mais ou menos 165 milhões de pessoas que dependem exclusivamente dele. Você tem mais ou menos 47 milhões e meio de pessoas com seguro de saúde suplementar. Quando você foca só no sistema público, eu estou excluindo aí o saúde suplementar, para 2020 a gente teve mais ou menos R$ 2.100 para gastar por pessoa por ano. Os Estados Unidos dá mais ou menos 67 mil, e você vai no Reino Unido, que é um país que o Brasil tem como referência, dá uns 24 mil por pessoa por ano. Então, o nosso recurso ele é baixo. Então, o país tem que trabalhar. Todos os países do mundo tentam trabalhar com eficiência. Por isso é que você vê, todo mundo focava em trazer insumo e material da China, coisa da Índia. É porque você controlava o seu custo e tornava o país mais, vamos dizer assim, eficiente do ponto de vista financeiro na saúde para conduzir o sistema. Só que agora você vê como isso aí complica, né? Como é difícil. Você não tem uma reserva e o país ele trabalha sempre no limite. Quando você tem uma sobrecarga dessa, é praticamente impossível um país conseguir controlar e ajustar o sistema de saúde rápido bastante para controlar a pandemia. Então, essencialmente, por que esse fato é importante? Porque esse controle da transmissão, ele é talvez o que a gente tem que focar hoje ainda, porque a gente tem a evolução da doença, a gente tem as variantes, quando a doença começar a cair, em algum momento ela vai começar a cair, que a gente consiga fazer isso, que é essa coisa da testagem, do isolamento, do rastreamento, da quarentena. O problema prático é que isso você tem que ter toda uma contribuição social. Tem pessoas que não têm condição de se isolar, de fazer quarentena, de fazer nada disso, porque tem uma condição social muito mais desfavorável, e aí você tem que ter a entrada do governo nisso. Então, na verdade, é um cuidado que envolve muitas áreas que tem que atuar em paralelo, tudo ao mesmo tempo. E esses países conseguiram fazer isso. São muitos desafios. Antes da gente pensar e refletir sobre o futuro ainda, como que a gente pode controlar essa pandemia, não tem como não voltar um pouquinho no passado. Cerca de um ano atrás, o senhor estava assumindo o Ministério da Saúde, ficou um mês só, por divergência, o senhor acabou saindo, o senhor pregava o distanciamento social e também era contra esse tratamento preventivo. Se nós, na época da sua gestão,
tivéssemos feito com mais rigor, quando eu falo nós, eu penso em Brasil, o isolamento social, talvez até o lockdown, hoje nós estaríamos numa situação diferente? É difícil você dizer uma coisa dessa, porque é tudo suposição. Né? Mas o que na época também, eu falava sobre um programa de testagem, eu falava sobre o distanciamento, mas na verdade, você tem que trabalhar, não é uma bala de prata, não é fazer teste, não é fazer lockdown. O que você tem que fazer é um programa de controle da transmissão. Então, provavelmente, se a gente tivesse feito isso lá atrás, a gente poderia estar numa situação melhor. Isso é uma coisa que eu acredito, mas eu nunca vou poder te dar uma certeza absoluta, porque é muito fácil você falar de projeções que nunca você conseguir comprovar. Mas a ideia na época sempre foi controle da transmissão, porque isso parecia o que era mais razoável. Porque se você olhar a pandemia, eu te diria que você tem mais ou menos 3 blocos de atuação. Você tem o que está acontecendo hoje, que é uma consequência das semanas anteriores, isso é imutável. O que vai chegar de pessoas que precisam de cuidado já é uma consequência das semanas que antecedem essas agora. Então, o que você tem que fazer é tentar preparar o sistema para que ele consiga lidar com essa sobrecarga, e a gente está falando isso em um sistema que já está no limite. A segunda parte é o que vai acontecer nas semanas depois dessas, que vão depender do que você faz hoje. E aí você não tem opção, você tem que controlar a transmissão, que é a única forma que você tem de segurar o volume de pessoas que vai chegar para o sistema, né? E aí no controle da transmissão você vai ter todas aquelas medidas de etiqueta respiratória, de usar máscara, de manter um distanciamento assim, entre as pessoas. Isso, por sua vez, hoje a gente tem uma situação um pouco mais difícil, porque as variantes são mais transmissíveis, então você está lidando com uma situação provavelmente pior do que no começo. E outro ponto que você tem que trabalhar é o distanciamento, porque basicamente são 3 coisas que você tem que trabalhar. Quanto tempo uma pessoa consegue infectar, nesse tempo qual é o poder de transmissão e com quantas pessoas ela interage. Quando você vai trabalhar o controle da transmissão, você tem que tentar bloquear tudo isso. Então você vai manter todos os cuidados respiratórios, lembrando que isso pode ser mais difícil agora porque as variantes são mais transmissíveis, e você vai fazer um distanciamento, você não tem opção. Esse não é uma opção. O problema todo hoje é que a gente aprendeu pouco. As nossas estratégias de distanciamento, e na época que eu estava no Ministério, a ideia era realmente criar um programa Brasil para trabalhar isso de uma forma mais científica. Por quê? Porque a gente hoje, quando toma a decisão do distanciamento, é porque você não sabe mais o que fazer. Isso não é uma coisa estratégica onde você aprendeu com os distanciamentos anteriores para você entender exatamente qual é a lógica, o que acontece, em que situação o distanciamento funciona mais, funciona menos. O que acaba acontecendo é que você, quando não sobrecarregou total, aí você faz isso. E aí, quando a coisa melhora, você volta. Só que você volta do mesmo jeito que você começou lá atrás, você não tem um aprendizado, né? E o terceiro bloco que eu ia te falar é que quando você faz essas medidas de distanciamento, de controle da transmissão, você tem que fazer alguma coisa para conseguir sair de uma forma organizada. E aí você teria que ter a vacinação. Pois é, doutor. É remédio e vacina, mas basicamente é a vacinação. E a gente tem 3 problemas, talvez. São as novas variantes, que aparentemente são mais resistentes. Você tem uma disseminação muito rápida dessas variantes. Você não sabe como vai funcionar o soro convalescente, que é a possibilidade de reinfecção, e você não sabe como é que as variantes vão evoluir, como é que as vacinas vão funcionar naquelas que a gente tem, né? Então, a gente vive um cenário difícil, porque as variantes impactam em praticamente tudo. Elas levaram ao que está acontecendo hoje, com certeza, e vão ser uma dificuldade no controle maior da transmissão e dos programas de vacinação. E a gente está vivendo hoje uma coisa que é característica da Covid, quer dizer, você está no meio de uma situação em que você, na prática, não sabe nem que tamanho isso vai ficar, nem quando vai acabar. Exato. Isso é uma marca da Covid. A propósito, a gente tem um minutinho para encerrar. A vacinação, ela funciona de médio e longo prazo, não é a solução para agora, para o momento. Para a gente encerrar, doutor Nelson Teich, diante do quadro que a gente está vivendo, o senhor ainda prevê semanas muito difíceis? Gostaria que o senhor desse uma resposta muito rapidamente, o nosso tempo está curtinho. A resposta é sim.
E aí, bem objetivo. Bem objetivo. Porque por causa de tudo que eu te comentei, se você botar tudo isso junto, como a gente não está conseguindo fazer um distanciamento adequado, como a gente está tendo dificuldade para vacina e como a gente está tendo uma doença cada vez mais agressiva, eu acredito que as próximas semanas vão ser bem difíceis. Queria agradecer mais uma vez ao ex-ministro da Saúde, o Dr. Nelson Teich, pela entrevista sempre esclarecedora e que as pessoas criem juízo e levem o distanciamento social mais a sério. Muito obrigado, uma boa noite. Um abraço para vocês, obrigado boa noite. Pelo seu tempo destinado para a gente aqui no Jornal da Gazeta. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Tchau, boa noite. Então, portanto, ouvimos o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, sobre o momento da pandemia, o descontrole que realmente afeta o solo brasileiro. Laerte e Luciano.